Glória a Deus, a graça e a paz, povo de Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Está projetado aqui, no nosso telão, no nosso data show. Sei que há algumas versões diferentes, mas diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Oremos ao Senhor dos Exércitos agora. Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor dos Exércitos. Nós te damos glória e honra porque estamos aqui, Senhor, neste domingo, Senhor, para darmos continuidade àquilo que o Senhor está nos falando no Evangelho de Mateus. Muito obrigado, Deus amado, que nós saibamos construir a nossa casa, que sejamos uma pessoa prudente, que tenha o Senhor os pilares da Tua palavra na construção do nosso lar. Nos abençoe agora de forma sobrenatural, que o Senhor possa continuar falando conosco, depois de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós queremos agora receber a Tua palavra, que é eficaz, que é poderosa e que muda destinos, que muda vidas, que traz sonhos, que restaura, que transforma. Vem falar conosco e nos abençoar agora. É o que nós lhe pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Nós estamos aí já há alguns domingos fazendo, ou melhor dizendo, falando sobre o Evangelho de Mateus. E nós temos visto ao longo desses domingos que há uma chamada do Senhor. Obrigado, Marcelo. Que há uma chamada do Senhor Jesus para que nós possamos não apenas nos alegrarmos com o Senhor, mas há uma chamada para que a gente possa fazer discípulos de todas as nações. E essa chamada, ela não se restringe, ou ela não se restringiu apenas aos discípulos do primeiro século, aos discípulos, os homens e as mulheres que caminharam com Jesus. Porque apesar da Bíblia mencionar e enfatizar, em sua maioria, os apóstolos, aqueles que caminhavam com o Senhor Jesus, a Bíblia também, que o Senhor te abençoe, a Bíblia também fala sobre outros discípulos anônimos, que não eram apóstolos, mas que andavam com Jesus. Tais como Maria, como Marta, como Lázaro, como Nicodemos, que caminhou com Jesus, outras pessoas, outras mulheres que dispuseram seus bens para poder ajudar no ministério de Jesus. Então, essa palavra, esse ensino, esse chamado não é só para eles, é para mim e para você. Para que nós possamos fazer discípulos, para que nós possamos ganhar pessoas para o Senhor, discipular as nações, ganhar o seu vizinho, ganhar o seu colega de trabalho, ganhar a pessoa próxima a você, E aí nós precisamos ser, para a gente fazer discípulo, nós precisamos ser discípulos. Porque uma forma redonda jamais produzirá um bolo quadrado. Isso é impossível. Se eu não for discípulo de Cristo, eu não conseguirei gerar discípulos. Daí o tema do nosso Conjubando esse ano, fazer discípulos. Um investimento que vale a pena você investir para a sua família, para ser ministrado, porque é um investimento. Já deixou de ser gasto, é um investimento durante 2 dias, 3 dias ali, recebendo a palavra dos exércitos. E nesses dias que antecedem a Páscoa do Senhor, são dias de nós refletirmos sobre a nossa vida cristã, de nós refletirmos sobre a nossa caminhada com Jesus. Como está a minha vida, como eu estou construindo a minha vida. Um dia eu estava com os meninos, com a Sara e o Adriel, num ônibus coletivo, e uma senhora começou a nos observar,
Observando eles eram ainda crianças, não me recordo quantos anos, talvez teria aí uns 5, 6 anos, por aí. E aí depois ela chegou para mim e falou assim: parabéns pelos seus filhos. Eles são tão educados, eles se comportam tão bem. E ela isso dentro de um ônibus coletivo, rodando na cidade. E ela falou assim: o que você faz para educar os seus filhos dessa maneira? E eu disse para ela assim: eu dou uma educação cristã para os meus filhos. Os valores que entram dentro da minha casa são os valores que estão estabelecidos nessa palavra. Não entra outros valores, não entra outros princípios, não entra modismo, não entra mundanismo, não entra folclórico, não entra cultura, entra a palavra viva de Deus. E aí eu pude evangelizar também aquela mulher. Então nós, nesses dias que antecedem a Páscoa do Senhor, nós somos levados a analisar a nossa vida cristã. Eu com 35 anos que caminho com o Senhor, 36 vou fazer agora, estou completando o mês de junho para julho. Então eu reflito e tenho que fazer uma reflexão da minha vida. Assim é para todos nós, tanto os que já caminham há mais tempo, quanto os que caminham há menos tempo, ou que estão engatilhando na sua vida cristã. Nós precisamos fazer essa avaliação. Nessa série de mensagens que nós estamos ministrando aos homens e que vamos estar finalizando no próximo domingo, onde vamos celebrar a Páscoa do Senhor, nós falamos sobre a vida e o propósito de Jesus. Se lembra a primeira mensagem? A vida, qual foi o propósito? Para que Jesus veio ao mundo? Depois nós falamos sobre o chamado de Jesus. Jesus veio cumprir um chamado. E eu e você temos um chamado no reino do Senhor. Nós temos um chamado no reino de Deus. Há um tempo atrás a gente cantava uma música que dizia assim: não há inúteis na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Amém? Eu não sou como uma pastora, não tenho essa habilidade para cantar. Eu lembro só de algumas frases, Nem vou me ousar a cantar, senão vocês vão jogar tomate podre em mim, Então, já tem uns querendo aí me embarrar no louvor, que eu grito mais alto do que o som, Mas ninguém vai me pedir de louvar. Enquanto eu tiver garganta, só se Deus dá um jeito para eu não louvar. Enquanto eu tiver garganta, vocês vão acostumando aí, muitas vezes, grito mais do que quem está cantando aqui com o microfone. Nós falamos também sobre o discipulado de Jesus. Que Jesus ele quer nos discipular para nós andarmos ao lado dele. Esse é o significado da palavra discípulo, aquele que anda ao lado do seu mestre, aquele que caminha com o seu mestre. Falamos também sobre o ministério profético de curas de Jesus, que Jesus olha para todos nós, Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus entra com providência na vida daquele que tem fé, na vida daquele que busca, Falamos sobre a mordomia da vida cristã, a importância de servir a Deus, de ser generoso, de ser fiel, de dedicar o nosso tempo para o reino do Senhor dos Exércitos. E hoje nós vamos falar sobre a paixão sacrificial do Senhor Jesus. A morte sacrificial do nosso Senhor Jesus, que está registrado nos Evangelhos de Mateus, a partir do capítulo 22 até o capítulo 27, vai registrar esse amor sacrificial, essa paixão sacrificial do Senhor Jesus. Então acompanhe comigo aí, mantendo a sua Bíblia aberta, e eu já quero ler o primeiro texto nessa referência que se encontra em Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 36. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Os irmãos estão me ouvindo bem? Parece que às vezes o som está dando uma falhadinha, E espero que estejam ouvindo. Glória a Deus. Mateus 22, a partir do versículo de número 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei ou na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Jesus aqui nos deixa um grande ensinamento, um grande mandamento, para que nós possamos realizar essa grande comissão que o Senhor nos deu. Nós precisamos amar a Ele, nós precisamos amar as pessoas. Nessa conversa que Jesus estava tendo com os fariseus, Jesus estava trazendo para eles importante que serve para todos nós. Porque os fariseus daquela época, que eram as pessoas que conheciam das Sagradas Escrituras, eram chamados religiosos, que sabiam o que devia e o que não devia. Eles tinham muitas discussões. Eles ficavam muito discutindo coisas inúteis, coisas que não levavam a nada, era só para gerar contenda, era só para gerar confusão, né? E aqui quando eles abordam Jesus, é porque eles estavam realmente querendo caçar uma confusão. Você conhece alguém assim? Que gosta de caçar uma confusão, que gosta de gerar uma intriga, como diz nós lá do norte de Minas, aquela pessoa que gosta de futricar. Quanto mais futrica, mais o tem fede, mais causa confusão, né? Depois eu te explico aí o que é futricar, né? Um conceito assim, o que é futricar? Mas é isso, é ficar instigando, querendo caçar uma confusão. Assim eram os fariseus, né? Os fariseus, eles, por exemplo, no Velho Testamento, eles identificaram que havia 248 ordens afirmativas de Jesus, 248 mandamentos afirmativos do Senhor. E na concepção do judeu era um número idêntico aos ossos, ou aos membros, melhor dizendo, do nosso corpo humano. Segundo os judeus, o nosso corpo humano tinha 248 membros. Eles também identificaram que tinha 365 ordens negativas, mandamentos, ó, isso não pode fazer isso, né? Uma referência ao total de dias que nós temos do ano, 365. Somando 248 com 365, dá 613 mandamentos, que é os chamados de Talmudes, né? Para o judeu, não foi só os 10 mandamentos que o Senhor deu lá em Êxodo capítulo 20. Foram 613 mandamentos, né? Está registrado no livro do Talmud. E quando você começa a ler os livros pentateucos, aí começa a se contar as ordens do Senhor. Fazer isso, não pode fazer isso. Então eles totalizam 613 mandamentos ao invés de 10 mandamentos, conforme a religião nos ensinou. A religião nos ensinou que havia só 10 mandamentos, né? E são mais do que isso. Então, os fariseus, eles usavam essas coisas para debater, para poder gerar, isso era prioridade para eles. Era prioridade para eles. Eles não tinham foco na transformação de vida. Eles não tinham foco que a pessoa tinha que mudar o comportamento dela, tinha que mudar as atitudes, que a pessoa tinha que ter uma vida mudada, transformada para poder servir a Deus. Não, eles firmavam nesses embates que não eram prioritários. E em toda a sua vida, Jesus, durante o seu ministério, Jesus bateu de frente com esses fariseus. E aqui, nesses 2 versículos, eles estão indagando Jesus sobre qual dos mandamentos, qual dos 613 mandamentos que era o mais importante. Foi por isso que o Senhor respondeu para eles o texto que nós acabamos de ler. Foi por isso que o Senhor enfatizou para eles que a motivação, que o foco principal é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus falou, olha, esses são os 2 primeiros e principais mandamentos, né? Jesus traz para eles uma revelação extraordinária e ali se inaugura a última semana de vida de Jesus. A última semana de vida terrena de Jesus, aonde vai começar o seu sacrifício, a sua paixão sacrificial
pela humanidade. Ali inicia-se a última semana de vida do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos da paixão sacrificial do Senhor, nós precisamos compreender algumas coisas. Primeiro, que Jesus sofreu a conspiração dos seus que estavam próximos. Quem entregou Jesus, quem conspirou contra Jesus, não foi uma pessoa desconhecida. Foi alguém que estava caminhando com ele já 3 anos e meio. Ele sofreu uma conspiração de uma pessoa que estava próxima a ele. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 2. Abra sua Bíblia aí comigo, para a gente acompanhar. Se você não tem Bíblia aí, pega carona aí em alguém que está do seu lado que tem a Bíblia. Se esse alguém também não tem Bíblia, diga misericórdia para ele e para você. E acompanhe ali no telão. Mateus capítulo 26, versículo 2 diz assim. Vou ler a partir do versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto entre o povo. Isso, até aqui o versículo, até nesse texto. Então, olhe que estava na quarta-feira, 2 dias antecediam a Páscoa, porque a Páscoa bíblica é celebrada na sexta-feira. Não é essa Páscoa colocada pela Igreja Católica Romana, que se celebra no domingo, aonde se coloca um personagem, se coloca lá o ovinho da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, uma insanidade muito grande, onde já se viu o coelho botar ovo, muito mais de chocolate, muito menos de chocolate. Então era na quarta-feira, e Jesus já sabia que estava chegando o seu dia final, e aqui nós encontramos Jesus sendo traído pelos seus conterrâneos. Jesus sendo traído pelos seus parentes, Jesus sendo traído. Meu irmão, se Jesus foi traído, você também será traído. Você também será criticado. As pessoas irão murmurar de você porque você serve a Deus. Só da sua presença vai incomodar as pessoas. Só de você andar no corredor da empresa onde você trabalha, só de você abrir a sua boca, você vai ser incomodado, vai ser criticado, você será abandonado, as pessoas irão te deixar, E a ferida que uma pessoa que não está próximo de nós faz com a gente, isso não traz tanta dor, tanto sofrimento, quanto uma pessoa que é próxima, quanto uma pessoa que senta na mesa da sua casa, que entra na cozinha da sua casa, que senta com você na mesa, que come na sua mesa, que abre a sua geladeira. Essa ferida dói muito mais. Se aconteceu com Jesus, vai acontecer também comigo e com você. Não desanime, não chute o balde, não volte para trás, não retroceda. A Bíblia diz que Jesus ele foi traído por um dos seus discípulos que o vendeu. E quando lá em João, capítulo de número 13, que retrata a quinta-feira, no final da tarde, antes de Jesus ser preso, a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos. E Jesus amou eles, amou todos, inclusive Judas, até o fim. Até o fim o Senhor deu a oportunidade para que aquele homem se arrependesse. Então o amor sacrificial de Jesus, foi por amor sacrificial que Jesus sofreu a conspiração. Foi por esse amor que Jesus tem por mim e por você, que ele sofreu essa conspiração, que tentaram. E ainda disseram assim: nós vamos matá-lo, nós vamos prendê-lo e nós vamos matá-lo. Mas não vamos matá-lo durante a festa da Páscoa, porque logo depois da festa da Páscoa, logo depois do dia da Páscoa, da sexta-feira, no sábado comemorava-se ou começava a festa dos pães asmos, 7 dias de festa. Então, o judeu, ele aprendeu, ele cresceu, ele foi instruído pelos pais. Deuteronômio capítulo 6 fala que eu e você somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Leia em casa depois.
Deuteronômio capítulo 6. Ensina o menino andando, ensina o menino sentado, ensina o menino de todas as maneiras. Não é a escola que é responsável pela educação do seu filho. Não é a Rejuque que é responsável pela educação do seu filho. A responsabilidade de educar o seu filho é sua. Amém? E eduque ele dentro dos princípios bíblicos. Eduque ele dentro da palavra do Senhor. Não saia 1 milímetro. Não rede, não ceda 1 milímetro. Então o judeu, ele foi criado e ele sabia que na festa da Páscoa ele tinha que ir para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade do grande Deus. Foi a cidade onde Deus manifestou a sua presença através da Arca da Aliança, colocada dentro do templo de Salomão, no lugar santíssimo. Então, durante a festa, a cidade ia estar lotada de pessoas. Diz os especialistas, os teólogos, que na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado, Jerusalém tinha uma população de mais ou menos 600 mil pessoas. Um pouco menor do que Uberlândia, um pouco maior do que Uberaba, fora as pessoas que iam para lá por causa da festa, porque era mandamento bíblico. Celebrar a festa da Páscoa, todo judeu tinha que ir celebrar a festa da Páscoa. Então eles disseram, nós iremos matá-lo, não na festa. Eles conspiraram. E Jesus, ele sofreu isso. O amor sacrificial de Jesus, levou ele a sofrer essa conspiração. O amor sacrificial de Jesus, ou foi por amor sacrificial de Jesus, que ele foi ungido na cidade de Betânia, uma aldeia que ficava mais ou menos 18 quilômetros distante de Jerusalém, e lá naquela aldeia moravam 3 irmãos que eram amigos de Jesus. Eles não eram apóstolos, mas eles eram amigos de Jesus. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer mudar a sua história de vida. Naquela casa morava Maria, morava Marta, vocês já ouviram a história, morava um irmão chamado Lázaro que morreu e tornou novamente a ter vida, ou vivificou, embora a expressão que está lá na Bíblia é ressuscitou, mas o mais correto é vivificou. Ele tornou a ter vida e passou pela morte. Ressuscitar é quem ressuscita e nunca mais passa pela morte. E aí sim, só Jesus ressuscitou, porque ele ressuscitou e nunca mais passou e nem passará pela morte. Mas eram amigos de Jesus, eram amigos do Senhor. Acompanhe comigo aí, Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Estaremos lendo primeiramente os versículos 6 e 7. Você pode glorificar o Senhor? Amém, irmãos. Declare o seu amor à palavra do Senhor, As nossas palavras são sementes. E quando nós verbalizamos algo que nós sentimos, nós estamos agradando ao Pai. Quando você verbaliza algo que você não quer, o diabo pega aquilo e dá um jeito de fazer acontecer aquela coisa ruim. Então toma muito cuidado com o que você verbaliza. Mas quando você verbaliza um sentimento pelo Senhor, Deus se agrada. Deus está ouvindo, embora Deus saiba que eu e você pensamos, Deus está ouvindo uma expressão que você ama a palavra do Senhor, que ela é prioridade para a sua vida. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Versículo 12. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então foi por amor sacrificial que Jesus foi ungido em Betânia. Nós observamos que ele estava naquela casa, de repente a mulher entrou, e aquela mulher expressa-se de uma forma generosa. Aquela mulher, ela faz uma unção tão generosa, ela faz uma unção tão extravagante, porque ela traz um perfume que era um perfume importado, era uma essência importada, e só as famílias de posse conseguiam ter essa essência.
É como se fosse hoje um perfume importado. Não quero te constranger, mas tem alguém aqui que usa um perfume importado? Quanto que vale o seu perfume importado? Eu já ministrei uma outra vez sobre isso aqui. Até perguntei a algumas irmãs qual era o perfume que elas usavam, né? E me surpreendi com muitas irmãs usando como é que chama, não? Anchu, né? Você tem até aqui, né? Bom, né? Houve um tempo aí que a gente usava Avanço. Lembra do Avanço? Tinha uma propaganda que dizia Avanço. Quando a gente usa, elas avançam. Gente, vocês têm que ver. Eu não tinha televisão em casa, mas eu sabia dessas propagandas. Era um merchan, né? Uma merchandising. Não vai os homens aí querendo ressuscitar o Avanço. Bom, você que é casado, você já tem sua mulher já, né? Então, eu já ministrei sobre isso. Mas aquela oferta, aquele perfume foi tão generoso, foi tão extravagante. Eu até fiz uma comparação, né? Era mais ou menos, equivalia a 10 meses de salários. Quanto que você recebe por mês? Multiplica esse valor que você recebe por mês por 10. Imagina você trazendo esse nível de oferta para a igreja. Aquilo ali causou escândalo nas pessoas que viram aquilo. Como pode? Um perfume tão caro desse? Em outras versões fala assim, esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. Denário era o que uma pessoa ganhava em um dia de trabalho. Uma diária da pessoa que ela trabalhava, ela ganhava 1 denário. Logo, 300 denários equivaleria a 300 dias de trabalho, né? Dividido aí, se fosse no nosso contexto brasileiro de CLT, que nós recebemos mensalmente, ou que os cálculos são feitos mensalmente de 30 dias, logo 300 dividido, né? Seria 10 meses, né? 10 meses de trabalho. Então isso trouxe um problema, porque o povo que estava lá, um deles disse assim, e poderia ter vendido esse perfume lá na loja principal da cidade, e ter pegado esse dinheiro e feito cesta básica, distribuído sopão, distribuído remédio para o povo, ajudado o povo, né? Por quê? Porque o coração daqueles homens que estavam ali eram corações avarentos, mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela foi generosa com a unção que ela trouxe. Já ministrei aqui a semana passada sobre generosidade e sobre fidelidade. Então, toda fé aplicada incomoda uma pessoa que só tem uma fé conceitual. Todas as vezes que alguém exerce uma generosidade, que é uma fé prática, ela incomoda o vizinho, que só tem uma fé teórica, só tem uma fé de conceito, mas não tem coragem de expressar sua generosidade ao Senhor, não tem coragem de retirar ou de dar algo, né, de valor para o Senhor dos Exércitos. Aquela ação daquela mulher foi algo que mexeu tanto no reino espiritual que Jesus disse assim, esta mulher me ungiu para o túmulo. Porque era comum no judeu, quando se falecia, quando morria, havia toda uma preparação do corpo. Se lavava o corpo, se ungia o corpo com bálsamo, se ungia o corpo com outras especiarias, né, para ficar bem cheirosinho. O judeu, ele tinha um conceito assim, né? Ele se ungia tudo para a terra comer, né? Então, mas vamos fazer o quê? Né? Então, essa era a realidade, né? Não atire pedra em mim aí, porque senão a gente, né? Não vamos entrar nessa questão não. Então, senão vocês vão brigar comigo. Pastor, não, é isso, irmão. Então, aquela ação mudou ao ponto de Jesus ter falado assim, esta mulher me ungiu para a minha morte. Então, foi por amor sacrificial que Jesus foi ungido naquela cidade de Betânia. Foi por amor sacrificial que Jesus, então, vai celebrar a ceia. Mateus capítulo 26, versículo de número 26. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 26,
a partir do versículo 26 ao 30. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30, diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comem, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança ou da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então foi por amor sacrificial que Jesus comemora a ceia. Se reúne na quinta-feira à tarde, sabendo que sexta-feira ele no horário de celebrar a ceia, era na sexta-feira que se celebrava a ceia da Páscoa. Lembra lá em Êxodo, a partir do capítulo 2, quando acontecem aquelas pragas, e o Senhor fala assim: olha, na última praga, vai passar o anjo da morte então vai matar muitos egípcios, e vocês vão comer a Páscoa correndo. Vocês vão assar um cordeiro, vão comer ele com ervas. Se a família for muito pequena e o cordeiro for muito, reúne com outra família, chame outra família. E vocês vão comer com pressa e se preparar. Isso era na sexta-feira às 15 horas. E depois vocês vão ungir a casa de vocês com o sangue do cordeiro. Porque o anjo da morte vai passar no território do Egito, e aonde tiver a marca do sangue, essa casa será poupada. Então a Páscoa, que é Jesus, Jesus é o motivo da Páscoa. Era na sexta-feira, mas Jesus sabia que sexta-feira, às 15 horas, ele estaria sendo crucificado e entregando o seu espírito. Então ele foi comemorar a ceia na quinta-feira, no finalzinho da tarde. Ele celebra a ceia da Páscoa, e ele agora faz a instituição da ceia do Senhor, que eu e você vamos comemorar daqui a pouco. Vamos participar. A ceia que celebra a nova aliança, um novo tempo com Deus, a ceia que celebra um novo começo. Deus é um Deus de novos começos. Houve um ano aqui que o tema do ano foi recomeço, novos começos. Deus é um Senhor de recomeço. Deus, se você não recomeçou ainda com o Senhor, Deus quer que você recomece agora, nesse momento, né? Então, nós vemos que com Jesus, o fim é apenas um começo. Jesus celebra a última Páscoa, mas Jesus já inicia a ceia do Senhor. Então, com Jesus, o fim é sempre o começo de uma nova coisa, de algo novo. Finaliza-se um tempo, finaliza-se um ciclo e inicia-se outro ciclo, ou inicia-se outro mover do Senhor dos Exércitos. Talvez da caminhada cristã você já passou ou tem passado momentos de amargura, momentos de dificuldade, mas eu quero te dizer que isso não é o seu fim. A amargura, a tristeza, os problemas, entenda que com Jesus nunca será um fim, será sempre um motivo de recomeço. Creia que existe os pastos verdejantes, Salmo 23, existe a promessa dos pastos verdejantes, existe a promessa de que o Senhor estará preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos, e que você vai celebrar o reino de Deus. Esta é uma promessa. Então celebre ao Senhor, queira participar da ceia, queira se preparar. Você que ainda falta alguns ajustes para participar da ceia, corra o mais rápido possível, porque é um sinal de aliança, é um sinal de um novo tempo, de um novo mover do Senhor. Foi por amor sacrificial que Jesus enfrenta a negação. Foi por amor sacrificial que Jesus então prediz: olha, eu vou ser traído, eu vou ser negado. Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 31. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo de número 31. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Mateus 26,
Mateus capítulo 26, o versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Foi por amor que Jesus sofreu a traição. Foi por amor, foi esse amor sacrificial que Jesus prediz que os discípulos iriam negá-lo. Eu acredito que não foi fácil para Pedro, porque Pedro foi sempre intempestivo. Pedro sempre foi aquele que tomava a frente das coisas, que tinha um negócio para resolver, ele se prontificava para resolver, ele era o mais impetuoso, ele era o mais falastrão, tinha coisa que ele não sabia conversar e ele falava umas bobeiras, Jesus tinha que repreender. Teve uma vez que Jesus falou com ele: arreta de mim, Satanás, sai de mim, Satanás, porque Satanás estava falando através da boca dele. Mas não foi fácil para Pedro ouvir isso, né? Não foi fácil dizer isso para Pedro, um homem que caminhou com ele 3 anos e meio, que era do relacionamento dele. E essas coisas ferem a gente, irmãos, ferem a gente, né? Não foi fácil, mas a Bíblia diz que Jesus os amou Pedro e decidiu amar Pedro até o fim. Disse assim para Pedro: olha, você vai me negar hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não, jamais, se tiver que morrer, eu morro para o Senhor. Jesus falou: você vai me negar. Só que depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galileia. E isso se cumpriu. João capítulo 20, Jesus vai encontrar com eles lá no mar da Galileia. Né? E aí, então, não é fácil, irmãos. Né? E a gente precisa todos os dias se lembrar que Jesus passou por tudo isso com os seus mais chegados. Não é fácil ser traído, não é fácil ser criticado, não é fácil inventar mentira ao seu respeito, não é fácil falar ao seu respeito, mas é olhando para Jesus, porque Jesus passou isso com alguém perto, é que a gente permanece firme com o Senhor, permanece fiel com Deus, permanece firme com o Senhor, porque Jesus nos ama, Jesus nos conhece. Foi por amor sacrificial que Jesus passou pelo Getsemane, um lugar de esmagar a azeitona para se produzir o azeite. Getsemane, a própria palavra Getsemane significa um lugar de esmagar, de prensar o fruto, a azeitona, para se produzir o óleo, se produzir o azeite. Nesse lugar de Getsemane, também chamado de Monte das Oliveiras, havia várias plantações de oliveiras. O dia que você e eu fomos visitar Jerusalém, nós vamos lá no Monte das Oliveiras. Existem oliveiras lá que tem mais de 200, 300, 400 anos, né? Ou outras com mais de 1000 anos. Provavelmente algumas delas, né, foram testemunhas desse dia. Mas Jesus passa pelo esmagamento. Para se produzir o óleo tinha que se esmagar o fruto para tirar o óleo. Mateus capítulo 26, vamos acompanhar comigo a leitura desse texto. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47 até o 50. Glória a Deus, Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 26, 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo,
o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e o fugiram. Imagino ou sei o que é investir em pessoas e na hora que você mais precisar das pessoas, de uma palavra, de um ombro, de estar do lado, mesmo que não fale nada, mas permanecer do lado, essas pessoas te abandonarem. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quinta-feira Jesus celebra a Páscoa, celebra a ceia do Senhor, canta um cântico e ele sai para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsêmani. Lá Jesus vai orar, deixa os seus discípulos num lugar, e aí Jesus chama, afasta mais um pouquinho, e Jesus chama 3 dos seus discípulos, aqueles que ele mais contava, caminhava com eles, Pedro, Tiago e João, e Jesus leva eles para um local, e Jesus então fala com eles: olha, fique aqui e orem por mim. Você já precisou de oração de uma pessoa? Sim ou não? Você já pediu oração para uma pessoa? É bom ou ruim quando aquela pessoa atende o seu pedido? É bom ou ruim? Bom. Parece que te dá até uma força a mais, porque você sabe que lá na ponta, lá na casa de fulano, lá na igreja, lá não sei na onde, tem alguém orando por você, te ajudando naquela guerra. E Jesus então fala com os discípulos: fiquem vocês aqui que eu vou orar, minha alma está angustiada. Eu já até ministrei isso aqui, quando eu falei sobre os 7 derramamentos de sangue de Jesus. Um deles foi no jardim do Getsêmani, quando Jesus está sendo esmagado pelo amor que ele tinha por mim e por você, prensado. Ele sofre um problema metabólico, um problema físico, em que o estresse é tão grande, a aflição é tão grande, que ao invés de soar gotas de água, ele soa gotas de sangue, e ele volta, os discípulos estão então dormindo, vocês já ouviram a história, e agora Jesus passa por tudo isso para ser esmagado, porque não existe unção sem provação. Aguenta firme, a sua vitória vai chegar, a sua vitória vai vir, mas é preciso aguentar firme. Mas não é aguentar firme lá na sua casa, debaixo da cama, não é aguentar firme lá, escondido lá, trancado dentro do quarto, chorando, preso a um celular, preso ao Netflix, preso a não sei o quê. Não. É aguentar firme caminhando com o Senhor, servindo a Deus, junto com os irmãos, dando glória a Deus, aleluia. Chorando por dentro, mas dando glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus está nos prensando. Deus quer tirar o melhor, Deus quer trazer o melhor para nós. Deus quer tirar as impurezas que há na minha vida e na sua vida. Aguente firme, escolhe amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Foi por amor sacrificial que Jesus foi preso e foi torturado. Nesses últimos anos aí, aquele filme lá, A Paixão de Cristo, do ator lá, e diretor Mel Gibson, foi o que mais se aproximou da realidade física. Muitos filmes foram produzidos, mas esse impactou vários lugares, não foi verdade? Quantos de nós aqui assistimos e choramos, Eu assisti várias vezes. Teve uma vez que eu assisti que eu não conseguia, a minha pressão abaixou, e eu não consegui, eu tive que sair da igreja, a igreja estava lotada, eu fiquei lá fora tomando um ar, Neto criado por vó é meio molão, às vezes algumas coisas, Não pode ver sangue, que a pressão, eu não posso ver sangue, se eu ver sangue minha pressão abaixa, A pressão cai, Tem gente, eu não posso trabalhar na área médica, eu não posso trabalhar no hospital, Não, esse cara está de brincadeira, já vários cursos que ele passa aqui. Tem que ir atrás desse cabra, Porque é uma importunação. Igreja, sendo ela católica, evangélica, hospital, quando você passa um noticiário desse, tem que abaixar o volume, Você aprende isso na autoescola, Então, Jesus foi torturado,
sofreu tudo aquilo. E quem assistiu o filme viu a retratação, né? ou a retratação mais fiel no campo natural. Embora nunca se vá conseguir reproduzir o que o meu pecado fez para Jesus, o que o seu pecado fez para Jesus. Porque é muito além daquele sangue, daquelas costelas abertas, daqueles cravos de 10 centímetros enfiados na cabeça, daqueles pregos nas mãos, né? Então ele foi preso e ele foi torturado pelo amor sacrificial dele. Mateus capítulo 26 ainda. Agora o versículo 47 ao 50. Senhor, eu amo a tua palavra. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas com os seus 12 com ele. Isso. Da parte dos principais. Esse texto eu já li, né? Vou ler o 56, né? Que eu então já li. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e o fugiram. Irmão, Jesus, ele fez tudo isso, foi preso e torturado. Depois tem a descrição aqui, né? A gente, depois do filme, quando a gente lê, a gente vai lembrando as cenas. Todos aqui assistiram o filme A Paixão de Cristo? Uma grande maioria. Mas teve alguns que não assistiram ainda. A maioria assistiu. Glória a Deus. É A Paixão de Cristo, o filme, né? Então, a gente vai lembrando, vai vir na nossa mente aquelas cenas fortes de tortura, de tortura. Eu tive um pastor conhecido, amigo da gente, o pastor Gera, Assim que o filme chegou no Brasil, ele foi assistir com a esposa dele e as filhas, lá em Belo Horizonte. Ele era um pastor da Missão Amém, e lá ele teve um infarto. Quando você lê aí, vê um pastor que morreu por causa do filme, é o pastor Gera, lá de Montes Claros, amigo da gente, esposo da pastora Eliette, da missionária Eliette. Ele teve um infarto, teve um infarto e morreu dentro da sala do cinema. Então, Jesus Cristo é a única pessoa na terra que nasceu sabendo o tipo de morte que ele iria enfrentar. Foi o único que nasceu sabendo que pessoas iriam ser covardes com ele, que pessoas iriam o trair. Ele foi o único na terra que nasceu sabendo que ele ia morrer de uma forma cruel, que ele iria ser um sacrifício, e mesmo assim, ele não desistiu, ele foi até o fim. Foi preso, foi torturado, foi humilhado. Tudo isso ele fez por amor às Escrituras. Ele não desistiu de amar. Diga para o seu vizinho aí: Jesus te ama. Esta é uma das maiores verdades, ou uma das grandes verdades que nós temos. Jesus nos ama. O amor sacrificial de Jesus, levou ele a ser condenado injustamente. Jesus foi condenado de uma forma injusta. Ele não merecia, ele não fez nada. Era o justo pagando pelos injustos. Mateus capítulo 26, versículo de número 60, até o versículo de número 63, primeiramente. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 60, diz assim: e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Versículo agora 67. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, que
que bateu em você. Jesus foi por amor sacrificial que ele foi condenado injustamente pelos seus. Os seus parentes, os judeus, o condenaram, né? O condenaram. Então, ele foi condenado de uma forma injusta. Talvez você foi ferido por alguém de perto. Talvez você foi ferido por algum colega, por algum amigo, por algum vizinho, por algum parente seu. Não desista. Está falhando? Eita. Não desista, né? Não desista. Talvez você foi ferido fisicamente. Talvez você foi emocionalmente. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo, a humilhação que me fizeram passar, o senhor não sabe a dor que me causaram, o senhor não sabe a amargura que me fizeram, eu estou muito chateado, eu estou muito decepcionado. Não desista. Jesus passou por tudo isso, Jesus sofreu tudo isso, Jesus passou por tudo isso. Foi por amor sacrificial que Jesus foi crucificado. Foi a cruz. Naquela manhã de sexta-feira, ele foi crucificado, foi julgado. E ao meio-dia, ele foi crucificado. Evangelho de Mateus, agora capítulo de número 27, versículo 32. Abra sua Bíblia comigo aí, por gentileza. Acompanhe a leitura desse texto, que diz assim, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e o outro à sua esquerda. Foi por amor sacrificial que Jesus foi crucificado. Havia um processo em curso. A partir daquele momento que Jesus é preso, ele começa a ser julgado, mentiras são inventadas a respeito dele, são procurados testemunhas falsas, e essa acusação, esse julgamento passa-se a noite inteira. Pela manhã Jesus é apresentado para, aquele que tinha, o domínio, que representava Roma. Ele é apresentado para ser julgado, e ele passa por tudo isso, e nós precisamos compreender que às vezes a noite é escura, às vezes a noite se referindo a problemas, a dificuldades, mas sempre haverá um dia de luz, sempre haverá um novo começo, sempre haverá uma nova manhã, sempre haverá a oportunidade de Deus para te abençoar, para te dar graça, para derramar a bênção sobre você. Às vezes o nosso processo de dor parece interminável. Jesus passou uma parte da noite, uma madrugada toda sendo julgado, sendo esbofeteado, cuspiram na cara dele. Depois que Pilatos lava a mão e entrega para os judeus, ele ainda é chicoteado, recebe 40 chibatadas menos uma, que era 39 chibatadas, e ele passa por tudo aquilo. Talvez a luta que você está passando, você acha que é interminável, que não tem fim, que nunca vai acabar, que essa luta nunca vai acabar, Saiba que o Senhor Jesus tem o controle e Ele vai te abençoar de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Lucas capítulo 24, versículo 7 diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Foi por amor sacrificial que Jesus foi morto. Foi morto naquela cruz. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Acompanhe comigo a leitura desse texto, versículo 45. Evangelho de Mateus,
capítulo 27, a partir do versículo 45, diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Então foi por amor sacrificial que Jesus foi morto. Jesus naquela cruz se sentiu órfão, abandonado. Jesus se sentiu um abandonado para que eu e você fôssemos adotados como filhos. Jesus veio ao mundo como o único filho de Deus, o unigênito. Mas naquela cruz, ele sabia que ele ia deixar de ser o único para ser o primeiro filho de Deus. Porque os outros irmãos, eles estariam aqui na família Nova Vida. Então ele foi abandonado, ele foi deixado pelo Pai. Ao ponto das 15 horas, quando era matado, era feito o sacrifício, né, do cordeiro, se comia o cordeiro pascual, celebrando a Páscoa, a passagem, um novo ciclo, porque Páscoa significa passagem, é pechá no hebraico, é nova vida, é uma transformação, é um novo começo. Naquela hora ele olha, e Deus o abandonou literalmente naquela hora. Deus o abandonou, não porque ele havia feito alguma coisa errada, mas porque ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Jesus não morreu na cruz porque ele amava a cruz. Jesus não morreu na cruz porque ele amava a fama, porque ele amava. Não, Jesus morreu na cruz porque ele te ama. Ele morreu na cruz porque ele me ama. Ele morreu na cruz porque ele ama todos nós. Foi por isso. E lá na cruz ele foi rejeitado pelo Pai quando carregava os pecados. E ele disse: Pai, ou lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento os nossos pecados estavam indo sobre ele. Os pregos que ficaram nas mãos era o meu pecado, era o seu pecado. Naquele momento, Jesus foi abandonado, se sentiu órfão, para que eu e você nos tornássemos filhos e filhas adotivas do Senhor. Filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. Então, o amor de Jesus, ele se revelou por nós de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão trágica, de uma forma tão apaixonada, de uma forma tão poderosa, de uma forma tão sacrificial. O Evangelho de Mateus, que nós ministramos aqui, dos capítulos 22 a 27, retrata a última semana de vida de Jesus. E nós vemos Jesus tão intenso no seu amor, Jesus passando por vários momentos, né? Daquele momento eufórico lá na casa de Marta, Maria e João, lá celebrando, comendo, até aquele momento que ele é preso e justamente é julgado. E ele permanece fiel. Não deixe que as emoções te controlem. Não deixe que as emoções te dominem. Embora a gente precisa expressar as emoções, a gente precisa cultuar a Deus com as emoções. Já diz Paulo aos Romanos que a gente precisa dar a Deus um culto como sacrifício vivo, um culto racional. Não se deixe ser controlado pelas emoções. Hoje eu estou muito bem, glória a Deus, aleluia. Essa semana eu estou na igreja, semana eu estou com tudo, vou na célula, vou no culto de libertação, né? Até o culto de jovens eu vou também, não estou me sentindo muito jovem, mas eu vou assim mesmo, né? Domingo pela manhã eu estou lá firme, deixa a casa para arrumar depois, a comida para fazer depois, né? Deixa tudo para depois, mas eu vou, domingo à noite eu vou ser o primeiro a chegar, galera, os irmãos, eu vejo que os irmãos da igreja chegam às 5 horas da tarde, eu vou chegar para orar, para buscar Deus.
Aí quando é na outra semana, tá difícil, é muito problema, é muita luta, eu não vai dar para ir, eu estou tão desanimado, né? Jesus não teve esse tempo de ficar desanimado. Foi exposto a sentimentos um atrás do outro, mas em todos eles se permaneceu fiel a Deus, por causa do amor que Ele sente por nós, do amor que Ele sente por mim, do amor que Ele sente por você. Ele decidiu passar por esses momentos. Jesus decidiu passar. Quando Jesus está lá no Getsemane, no lugar da prensa, e Ele sai um pouquinho, né? No linguajar antigo, Ele arreda um pouquinho mais para poder orar. Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, tem uma vírgula, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele decidiu. Ele decidiu. Quando ele carrega, ou quando ele chega para ser crucificado, e eles então vão crucificá-lo, o texto que eu li, diz que eles pegaram uma mistura com vinho. Essa mistura era feita para poder anestesiar a pessoa, e ela não sentia a dor da crucificação, dos pregos enfiando nas mãos, dos pregos enfiando nos pés. Então se dava para eles uma mistura com vinho, como se fosse um alucinógeno, para ele ficar, né, não sentir dor. Mas Jesus rejeitou. Jesus disse: eu não quero, eu vou passar por tudo, porque eu amo esse povo, eu amo essa galera da Nova Vida, eu amo esse povo. Então, entregue-se completamente ao Senhor. Não fique esperando o momento. Vou esperar. Houve oportunidade até para o ladrão da cruz. Ele é um caso excepcional. Nós não sabemos se estaremos vivos até amanhã, ou não sabemos. Aproveite o tempo, se entregue ao Senhor dos Exércitos, né? Se entregue ao Senhor, experimente o amor do Senhor Jesus. Jesus não termina na cruz. Jesus não termina na morte. Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Tem gente que acha: eu vou ser crente agora, acabou a minha vida, acabou a alegria. Não, é aí que começa a sua vida. É aí que você vai saber viver. É aí que você vai aprender o que é vida. É quando você se entrega ao Senhor dos Exércitos. Você vai aprender a valorizar coisas. Você vai aprender, né, a andar com o Senhor. E vai ser alegre. Porque as pessoas estão associadas. Elas acham que alegria é farrear, é beber, é curtir a música do momento, o ritmo do momento. Isso não é. Isso é falsidade. A verdadeira alegria vem do Senhor dos Exércitos. Quando nós encontramos Cristo, é aí que nós descobrimos, né? O cantor lá da dupla lá, Zezé de Camargo e Luciano, né? O Luciano se converteu, né? Aí circula aí até umas imagens dele se batizando no Rio Jordão, e ele disse uma frase assim: eu me arrependo de não ter conhecido Jesus há muito tempo atrás. Quantas coisas a gente perde, né, por demorar a entregar a vida a Jesus, por demorar a entregar ao Senhor. Nós, quando ministramos para pais e vamos logo falar com os pais, a gente fala: olha, você criar o seu filho da igreja, você criar o seu filho aqui na Bíblia, você vai estar proporcionando ao seu filho uma vida totalmente diferente da sua. O seu filho não vai precisar passar o que você passou. Não vai precisar enfrentar o que você enfrentou em termos de pecado. Quantos de nós ficávamos batendo em vários lugares até descobrir o que traz a motivação, a alegria? Muitos beberam, muitos farriaram, muitos se drogaram, muitos se prostituíram, se venderam e outras coisas mais. Então, quando você cria o seu filho na igreja, você está dando para ele uma oportunidade dele ser infinitamente melhor do que você, de não experimentar do mundo, não experimentar das coisas erradas, do pecado, e experimentar um caminho santo e agradável, que é caminhar com o Senhor dos Exércitos.
A cruz não é um simples lugar de sofrimento humano, mas é um lugar onde Jesus ele expressou o seu imenso e extremo amor de redenção. Não existe redenção, não existe transformação sem a cruz de Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Ele disse isso para Tomé, João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta. Pedro não intercede nada. A mãe muito menos intercede. Só existe um caminho para ir para os céus, é através de Jesus. É através da cruz do Calvário. A cruz de Jesus foi uma cruz com propósito. E como eu disse anteriormente, a paixão, o amor sacrificial de Jesus não foi pela cruz, foi por você. Não foi só por você, foi por todos nós. Amém? Porque Ele escolheu o Pai. Ele escolheu o amor do Pai. Que você possa também escolher andar com o Senhor Jesus. Que você possa escolher renovar a sua vida com o Senhor Jesus. Que se você ainda não tomou uma decisão, que você possa tomar a decisão de logo, a partir de hoje, caminhar com o Senhor Jesus. Amém, igreja do avivamento? Vamos colocar de pé, fecha a sua Bíblia, nós vamos orar ao Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão se preparando, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Não deixe que nada te disperse agora, nessa hora, nesse momento. Você pode orar ao Senhor por tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração nessa noite. Por tudo aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite. Você pode orar ao Senhor. O amor sacrificial de Jesus. Escrevemos aqui rapidamente. O amor sacrificial de Jesus. Que Mateus nos apresenta. Aleluia. Você pode orar. Você pode colocar a sua vida diante do Senhor dos Exércitos agora. E dizer sim para esse amor. Dizer sim para o amor sacrificial do Senhor Jesus. Ore a Deus. Abra o seu coração e fale com o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vai falando com o Senhor. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Deixe que o Espírito Santo de Deus renove. Deixe que o Espírito Santo de Deus restaure, te anime, te cure. Deixe que o Espírito Santo de Deus te visite. Talvez tem tempo que você não sente a visitação do Espírito Santo. E Ele está querendo a todo tempo se manifestar na sua vida. Foi por amor que Jesus enfrentou tudo o que enfrentou. Porque Jesus te ama, meu irmão. Porque Jesus te ama, minha irmã. Ore ao Senhor agora, fale com Deus, rasgue o seu coração. Não se permita ser disperso. Não se permita ser vencido pelo sono, pelo cansaço, pela fadiga. Não se permita ser vencido pela preocupação, pela ansiedade, por coisas que ainda não aconteceram, por traições que você sofreu, por injúrias, por falatórios, por críticas. Agora é o tempo de se render ao Senhor Jesus.
Agora é o tempo de receber esse amor sacrificial. Oh, aleluias. Oh, Deus de maravilha. Teu sangue leva-me além. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Deixa o Senhor ministrar o seu coração. é o teu sangue. Deixa o Senhor ministrar profundamente. Deixa o Espírito Santo. Tua cruz, Aleluia, Deus da glória. tua graça, Tu és maravilhoso, Senhor. o amor do Pai que prepara para nós Oh, Deus de maravilha. caminho para Ele. Aleluia. Posso me achegar Aleluia. Se achega ao Senhor. somente pelo Se achegue a Deus pelo sangue, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Oh, aleluia. os pecados, Balabalaba, xerebalaba, restauração. aleluia. Nada além do sangue, Aleluia. nada além do sangue. Foi por você. Foi pelo sangue do Cordeiro. Foi pelo amor sacrificial de Jesus. Nos faz Balabalaba, brancos como a neve, brancos como amigos de Deus. Jesus quer ser seu amigo. Nada além do sangue, Jesus quer estar com você. nada além do sangue. Oh, aleluia, aleluia. Jesus, Glória ao Senhor dos Exércitos. Ore ao Senhor pela sua vida. Declare. eu sou livre. Declare que você é livre no Senhor dos Exércitos. Levante as suas mãos aos céus e declare que você é livre em Cristo Jesus. Nada além do sangue, Oh, aleluia. nada além do sangue de Jesus. Declare o seu amor ao Senhor dos Exércitos. Eu sou livre. Declare que você é livre. Declare que você é livre no Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue. Oh, aleluia. de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro nós somos livres. Pelo sangue do Cordeiro nós temos a cura. Pelo sangue do Cordeiro nós somos transformados. Deus de toda glória, Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Pelo sangue do Cordeiro você tem uma nova história de vida. Pelo sangue do Cordeiro você tem livre acesso ao Pai, livre acesso à presença de Deus. Mais que a neve. Declare, declare que você quer andar alvo mais que a neve. Neste sangue Você é lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. mais alvo deve ser. Deixe Jesus lavar suas vestes. Deixa o sangue de Jesus te lavar. Tu és poderoso, Senhor dos Exércitos. Oh, sangue lavar é pelo sangue do Cordeiro. mais alvo que a neve ser. É pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Jesus.
Foi tudo por você. Foi o amor generoso. Foi o amor derramado naquela cruz. O amor extraordinário. Foi o amor sacrificial. Oh, aleluias. Deus poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu amor. Deus, que os nossos olhos se abram para compreendermos, meu Pai. Oh, Deus, a amplitude, Senhor, do teu amor, meu Pai, da tua graça e da tua misericórdia. Que sejamos dia após dia, Senhor, invadidos, ó Deus, por esse amor, constrangidos por esse amor, andarmos na tua presença, andarmos na tua casa, andarmos diante do Senhor dos exércitos. Cubra-nos com teu sangue, porque foi por amor que o Senhor derramou, foi por amor que o Senhor o verteu na cruz. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor decidiu obedecer ao Pai, o Senhor decidiu ir até o fim. Que nós possamos, ó Deus, caminhar até o fim, firme com o Senhor, amando, servindo, adorando, bendizendo, Senhor. Que continuemos firmes com o Senhor dos exércitos. Guarde os nossos passos. Nosso coração se alegra. Nosso coração bendiz ao Senhor Jesus. E oramos em teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. A música continuará sendo tocada, ministrada. E você poderá continuar celebrando, adorando, cantando ao Senhor. Embora alguns irmãos virão à frente cear, e sonhamos que o dia chegará que toda a igreja, 100%, estará participando da ceia. Mas mesmo assim, você que não vai cear, cante, adore, não se disperse nesse momento, porque é um momento de renovação, é um momento de celebração ao Senhor. E eu convido a você a participar da ceia do Senhor. Você que é fiel a Deus, você que é fiel ao Senhor, você que é fiel à igreja, você que está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja do Senhor, você que está apto para participar da ceia, que você possa estar vindo à frente, pegar os elementos da ceia e voltando para o seu lugar e dando continuidade na celebração ao Senhor dos exércitos. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus.
sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em obediência a Jesus Cristo, comamos do pão. Ore ao Senhor, pedindo a Ele que Ele seja o alimento seu nesses tempos difíceis. Que a sua alma se alimente da palavra, se alimente das verdades bíblicas. Peça ao Senhor que alimente seu espírito, a sua alma. Que os princípios da palavra norteiem a sua vida. Que elas sejam como pão que traz o sustento, o alimento. Glória a Deus. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. Em obediência à palavra do Senhor, tomemos do suco de uva. Ore ao Senhor dos Exércitos. Obrigado, Deus, Tu és maravilhoso. Pecados nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado.